Alô, amigos. Estamos começando aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Estou trazendo hoje para vocês conhecerem melhor. Ela tem programa aqui na nossa TV. A Aline Teixeira. Como vai, Aline? Tudo bem, Fausto. Obrigada pelo convite, estar aqui. Acredito que vai ser um bate-papo muito produtivo nessa manhã. Tenho certeza disso, viu? Você é pré-candidata a deputada federal, médica veterinária, bióloga, acabou de se formar em psicologia, Isso. é especialista em neurociência clínica, psicologia sexual, programação neurolinguística e terapia holística. Isso. Apresentadora do Voz e Vez, programa exibido na Com Brasil aqui. Aqui mesmo, na Com Brasil. Na TV aberta. É isso. Tá certo? Vamos falar um pouquinho de você. Você nasceu aonde? Eu sou da Moca, Fausto. Nasceu na Moca. Eu sou Moquense. Falo que eu sou nascida e criada na Moca. Só falta ser palmeirense. Não, pior que não. É. Sou São Paulina. Não Você é me São pergunte Paulina. por quê, mas sou São Paulina. São Paulino. Meu pai é santista Então, e você... minha mãe é Por corintiana. falar no seu pai, ele é o vereador Ricardo Teixeira, que é presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, da maior cidade da América Latina. Ele conseguiu ser o presidente da Câmara. Que não é pouco, não, né? Olha ele aí. Olha ele novinho ali. Ele novinho. Bonitinho. Eu conheço seu pai há muitos anos. Somos velhos amigos. E é daquele tipo que a gente não se vê sempre. Uhum. Mas um gosta do outro, entendeu? Quando se vê, Quando parece que é se igual. vê, exatamente, não mudou Não nada. mudou nada. O seu pai ficou conhecido como o pai da faixa azul, que é uma sinalização viária preferencial feita para organizar o trânsito de motos, porque está terrível andar em São Paulo por causa das motos, né? E olha que beleza que ficou. Foi uma iniciativa maravilhosa, né? O meu pai, ele começou a carreira dele, Fausto, você com certeza sabe, mas quem está nos vendo, nos assistindo, ele começou como estagiário da CT, que é a Companhia de Engenharia e Tráfego aqui da cidade de São Paulo. Sim. Com 17 anos, ele já era estagiário da CT. Ah, não sabia não. E aí ele fez carreira, né? Ele é funcionário de carreira da Sei. CT. E aí, nesse tempo, ele foi crescendo na carreira e sempre voltado para essa parte de mobilidade e trânsito. Sim. E a gente está falando da maior cidade da América Latina. Então, é um trânsito que, convenhamos, né? Nossa Senhora. Não é fácil você não. organizar essa bagunça toda. Não é. E ele sempre pensou nessa questão da moto. Eu lembro quando eu era adolescente, estava na moda aquelas bis. Tinha acabado de lançar, eu falava, porque eu quero uma bis. Nem podia, né? Mas a garotada tinha na época. E ele sempre muito certinho falou, não. E ele sempre morreu de medo dessas histórias de moto, porque, imagina, ele foi gerente da Jet 6, que era as marginais, tanto a Marginal Pinheiros quanto a Marginal Tietê. Imagina a quantidade de acidente que tinha de moto diariamente com vítimas fatais. Então, sempre foi uma questão que ele olhou muito essa questão da moto. E cresceu muito de uns anos para cá o uso de motocicletas na cidade de São Paulo. Principalmente por conta de entregas, né? Hoje a gente tem esses aplicativos de entrega de comida. A pandemia foi um marco também, que acho que aumentou muito a questão das motocicletas. E ele sempre pensando nisso. E aí veio a ideia da faixa azul, que eu acho que é o projeto da vida dele, né? Uma ideia maravilhosa, né? Com certeza. Está sendo repetido aí mundo afora. Vai ser copiado, já está sendo já copiado. está sendo copiado. Você tem filhos? Tenho uma filha, Fausto. Uma filha? A Thalita, de 24 anos. Olha lá. 24 anos? Ela é pequenininha ali, que bonitinha. Então você parece irmã dela? Ela não gosta muito, mas parece irmã. É irmã, exatamente. Bonitinha. Olha aí. Eu fui mãe com 16 anos. Com 16 anos, bem jovem. Bem jovem, na mãe adolescência, né? Mãe adolescente. Tá certo. Bom pro seu pai que virou avô cedo. Você vê, eu morria de medo. Quando eu descobri que estava grávida, aquele medo de contar pro pai, né? E falar, putz, meu pai vai me matar, né? Porque ele sempre foi uma pessoa muito correta, muito certinho. Aí ele chegou em casa, tava aquela confusão, né? Porque, eu tinha 15 anos quando eu engravidei. E aí ele olhou assim e falou, o que aconteceu? Quem morreu, né? Por que tá esse clima de velório? Esse clima. Aí minha mãe falou, sua filha aí, que pergunta pra ela. Nós somos em duas irmãs, eu e minha irmã e o meu irmão. Aí ele olhou pra mim na hora, não olhou pra minha irmã. Ele falou, o que você fez, Aline, dessa vez? Porque eu sempre fui mais espoletada.
Aí eu, ai, tô grávida. Pai, ele ficou me olhando assim. Aí ele foi na cozinha, pegou uma champanhe, voltou e falou, vamos comemorar. Claro. E eu não sabia, nunca tinha bebido bebida alcoólica, né? Eu tinha 15 anos, Sim, eu não sabia nem o que fazer com aquilo. E eu fiquei sim. assim, falei, meu Deus, mas eu falei, mas você não vai me bater? Ele, não, por que eu vou te bater? É uma É, vida, né? é. E hoje ele é o maior, ele é mais pai dela do que vô. E olha, É o maior são paizão. poucos pais que agem dessa forma, Sim, né? é um privilégio, eu falo que é um privilégio Geralmente que eu tenho. recrimina e fica Eu tenho amigas que foram criticando. colocadas pra fora de casa, que É. ficaram grávidas com 17 anos e foram colocadas pra fora de casa. Você se vire a partir de agora. Imagina, uma menina, Mas, uma criança, né, praticamente. Então, mais uma qualidade do seu pai. ele é um ser humano incrível. Ele é um ser humano mesmo, incrível. é mesmo. Aline, você primeiramente se formou em medicina veterinária e em biologia. O que atraiu você nisso, para ter essa profissão? Eu sempre fui uma apaixonada pelos animais, assim, desde criança. A veterinária, ela é uma profissão que é muito do propósito da pessoa, porque Sim, é o cuidar, né? E sempre fui aquela apaixonada dos bichos, resgate. Essa daqui é a Sky, por exemplo. Ela é uma cachorrinha PCD, que eu falo que ela tem uma deficiência nas patinhas, e eu trouxe ela de um sítio, e hoje estou com ela, cuidando dela. Precisa de uns cuidados mais especiais. Então, acho que muito dessa paixão da veterinária, do meio ambiente, eu sempre gostei de fazer trilha, de estar em contato com a natureza, e isso que me levou tanto para a veterinária quanto para a biologia, sim, essa paixão claro. mesmo pelos animais, pela natureza, né? Sim, sim. Você concluiu agora o curso de psicologia. Fala sobre isso para mim um pouquinho. Quando a gente estava na pandemia, foi aquele momento de reclusão, né? Todo mundo entrou dentro de casa, não sabia o que ia ser da vida. Eu tinha uma empresa na época que acabou fechando, porque a gente, né, entrou, todo mundo não sabia o que ia acontecer, É, e lockdown e foi tal. uma época difícil. E aí na época, pensei, poxa, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar cursos de autoconhecimento e até nessa parte da neurociência, falei, não, vou começar a fazer a faculdade de psicologia. A gente não sabia quando que ia voltar, quando que não ia voltar. E comecei online ali. E aí eu acho que eu descobri mesmo meu propósito, que é, assim, eu amo os animais, amo a natureza, é uma questão que eu ainda trabalho muito, mas na causa social, não profissionalmente. Mas o trabalhar com pessoas, eu descobri que realmente era isso que eu gostava de fazer. Então foi essa virada de chave, sabe? E a pandemia, ela trouxe muita reflexão para todo mundo, eu acredito, né? Teve muita gente que perdeu pessoas, enfim, graças a Deus isso não aconteceu na minha família. Mas eu acredito que esse momento de reclusão, a gente acabou olhando mais para si e acho que planejando outras coisas. Porque a gente ficou naquele momento assim, poxa, e se de repente a gente nunca mais voltar à vida normal? A gente não sabia como que ia ser. Então acho que foi um momento muito da gente olhar para dentro. E foi nessa hora que deu essa virada de chave de falar, não, eu gosto de fazer isso, eu gosto de trabalhar com pessoas. Você acha, então, que melhorou ou piorou a pandemia as pessoas? Olha, Fausto, eu acreditei a princípio que tinha melhorado, porque a gente via as pessoas mais humanas, né, tendo empatia, mas hoje eu acho que voltou muito do Voltou. que É era. intolerância, né? Intolerância, egoísmo e essa falta do olhar para o outro. Na pandemia a gente viu isso, esse movimento. E agora acho que o pessoal já voltou ao normal, infelizmente. Exatamente. Em 2022, você se candidatou a deputada estadual por São Paulo e ficou na suplência, né? Isso. Foi uma experiência boa já naquela oportunidade. Nossa, nem parece que faz 4 anos, sou tão novinha nessa foto. 44 com 56. Não pode falar muito nesse número, senão vai Não vou falar que a atrapalhar o gente novo tá... número. Não é? Sim. Então, em 2021, foi logo esse período pós-pandemia, eu conversei com meu pai, falei assim, eu queria me filiar a um partido político e começar a me inteirar mais na política. Apesar de eu sempre ter tido essa proximidade com a política por conta dele, que quando ele tinha 40 anos, que é mais ou menos a idade que eu tenho hoje, ele resolveu fazer essa transição de carreira. Ele era engenheiro da CT e falou, não, eu quero seguir meu propósito, Sim. que é trabalhar com política. Sim. E foi. Sim. E foi na mesma época que eu tive a Thalita. Então Sim. eu lembro bem dessa fase, que foi uma fase de transição da família mesmo. Sim.
E assim, eu sempre acompanhei de perto, mas nunca efetivamente dentro da política. Ele também nunca envolveu os filhos assim, vocês são obrigados a fazer. Cada um seguiu a sua vida. Ele nunca decidiu por nós, né, nessa questão profissional. E aí, em 2021, eu tive essa conversa com ele. Eu falei, não, eu quero me filiar a um partido, quero começar a me inteirar na política. Ele falou, por quê? Qual que é seu objetivo nisso? Só filiar? Só estar mais próximo ou você tem vontade de ser candidata? Eu falei, não, eu quero ser candidata. Né? Não sei se agora, mas é um plano que eu quero fazer. Aí ele falou, então vamos pensar. Aí ele é um cara super analítico, né? Pensa pra caramba, e foi pensar. Aí depois ele voltou com a conversa e falou assim, se você se filiar ao partido que eu tô hoje, a gente consegue colocar você como candidata agora para deputado estadual. O que você acha? Eu falei, bom, agora eu que vou pensar, porque é uma mudança muito brusca na tua vida. Porque você passa de ser uma pessoa comum para uma figura pública. Querendo ou não, é isso que acontece. Que partido era? União Brasil. União Brasil. Porque você tem a sua vida fica exposta, as pessoas passam a te olhar como um político, que no Brasil não é bem visto pelas pessoas, infelizmente. Né? Então, tem muitos haters, né, que falam, o pessoal fala mal mesmo, e ainda mais meu pai sendo político, aí já fica essa história, né, mais da família, aquelas coisas. E não foi uma questão que ele quis, ele pediu, não, eu que tive essa vontade de entrar para a política mesmo. E aí fiz a campanha em 2022 para deputado estadual, foi uma campanha grande, né, na época, mas a gente estava num momento do Brasil muito polarizado. Você deve se recordar, a gente estava naquela questão esquerda e direita, muito polarizado, e quem ficou para o meio acabou perdendo voto. Então, a gente não apoiou nem o Lula e nem o Bolsonaro. A gente estava com a Soraya Tronic no nosso partido. Eu lembro disso. E aí, não tem como. O pessoal que é do Lula votou em candidatos que estavam com a fotinho com o Lula e o pessoal do Bolsonaro votou. Então, a gente perdeu muito voto nesse meio do caminho. Porque estava realmente essa polarização muito grande, né? Acho que foi de 2018, começou, e 2022 veio para ficar mesmo essa polarização. E essa polarização parece que vai continuar para a próxima eleição. Né? Eu acho que o Brasil realmente se dividiu. O que é muito ruim isso. É péssimo, porque não existe diálogo mais. Antigamente a gente via os debates, tinha mais respeito entre as pessoas, até eu vejo na família. Teve gente que parou de família, teve gente que parou de falar com pai, mãe, com filho por conta de política. É isso, gente. A gente tem que ouvir a opinião do outro e entender, Agora, debater. uma outra coisa que você falou aí, muita gente, puxa vida, política, eu não gosto, né? Quer dizer, tem políticos muito bons, graças a Deus. Tem as exceções aí, que são políticos que entram só para se aproveitar do cargo, coisa parecida. Mas eu tenho 62 anos de jornalismo, né? Eu conheço muita gente, muito político bom, que realmente se preocupa com a cidade, com o Estado, com o país, né? Eu acho que é esse o caminho. Sim, Fausto, porque, infelizmente, o ser humano, a gente tem essa maneira de generalizar. Então, aconteceram aconteceram sim coisas graves, né, nessa questão de corrupção, de desvio de verba, enfim. E as pessoas acabam generalizando uma classe, colocando todo mundo no mesmo balaio. Só que aí é essa hora de você estudar seu candidato, de você entender quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela já fez. E aí eu falo do meu pai, porque ele é o meu maior exemplo dentro da política. Eu sigo muito o que ele fala, eu digo que é meu mestre nessa área, e ele está aí há 20 anos já dentro da política, desde que ele saiu da CET e aí entrou para a política. E se o cara continua tendo aqueles votos dele e o mandato dele, é porque ele está fazendo o trabalho. Eu vou muito em regiões que não são as regiões que nós atuamos, porque hoje a gente atua muito forte na Zona Leste de São Paulo, então região do Extremo Leste, mas como candidato a deputado estadual, a gente acaba visitando outras regiões da cidade. Tem o estado todo. E a maioria das pessoas, as falas são muito parecidas, poxa, veio um candidato 4 anos atrás e nunca mais apareceu. E aí eu sempre falo, lá na Zona Leste, se você for perguntar para as pessoas que votam no Ricardo Teixeira, não é esse o papo que elas vão falar. Porque ele é uma pessoa que deu continuidade ao trabalho. Né? E presente. Hoje, claro, ele é presidente da Câmara, não tem como ele estar mais tão presente fisicamente. Porque
O cargo exige que Não ele é fique. fácil ser E ele não presidente, gosta, não. ele não gosta de ficar preso no escritório, mas o cargo exige isso. É. Mas é um cara que continua presente, porque ele pode não estar lá fisicamente, mas tem os assessores, tem toda a equipe que faz o trabalho. E o WhatsApp dele, não sei se você já viu, tem umas plaquinhas, às vezes, na rua que você passa, que tem a foto dele, é o WhatsApp pessoal dele. Sim. Aí você fala, não é possível. É, sim, ele que responde. Então, assim, é um cara que não deixa de lado o eleitor, que valoriza o eleitor. Porque é o eleitor que coloca ele lá. Então, na verdade, ele trabalha para aquelas pessoas que o elegeram, né? Aline, eu entrei na política e fiquei secretário 2 vezes. Executivo, né? Não é o legislativo. Sim. Mas saí como entrei, entendeu? Você foi Então, secretário do quê, Fausto? de esporte. Que legal. No Estado, no governo do Fleury, e 2 anos. E depois, na prefeitura, no governo do Pita, 3 anos. Então, foi uma experiência muito boa para mim. E os 2 lados do balcão, né? Sim. Porque eu sempre fui jornalista, trabalhei em televisão, rádio e tal, blá, blá, blá. Mas tive uma boa experiência. E posso dizer para você que tem muita gente boa na política. Sim. Você será mais uma delas. Se Deus Viu? quiser. A defesa dos direitos das mulheres é um dos pilares da sua atuação pública. É seguro ser mulher hoje no Brasil, Aline? Não. Infelizmente, não. Por quê? Olha, Fausto, a gente vê que a cada dia aumenta os índices de violência contra a mulher, de feminicídio. Até estava vendo uma pesquisa ontem que foi feita, não lembro agora o instituto que pesquisou, mas que o número de violência contra a mulher aumentou agora nessa época de Copa. 26%, pra você ter uma ideia, é muita coisa. Porque já tá ruim, imagina aumentar. E por quê, né, nessa época de Copa? Porque as pessoas têm mais consumo de bebida alcoólica, infelizmente. E aí o cara que já comete a violência contra a mulher, se ele ingere álcool, a tendência Piora é as que piore. coisas, E também a questão de ficar em casa, porque aí dia de jogo vai ficar em casa. E a convivência, às vezes, o maior tempo de convivência também pode levar à violência. Tanto que, se você for pesquisar, o maior índice de violência contra a mulher acontece entre Natal e Ano Novo. Por quê? Fica mais em casa e maior índice de consumo Bebe de bebida mais. alcoólica. Então, assim, é uma coisa que está complicada. A gente, todos os dias, se você abrir suas redes sociais, se você abrir Sim, qualquer todos os portal de dias. notícia, você vai ver uma notícia dessa. Alguns acham que a mulher é propriedade, né? Isso faz parte muito de uma cultura, infelizmente. As mulheres, elas estão conquistando direitos ainda. A gente fala que há 50 anos atrás, sei lá, a mulher não podia votar ou não podia viajar sozinha. Eu lembro, minha avó falava muito isso, né? Que teve que casar com 16, 17 anos para poder ser alguém, porque aí o marido que cuidava e tudo mais. Então, se a gente pegar o momento histórico, é pouco tempo que as mulheres vêm conquistando os direitos dela. Então, é uma construção. Só que as pessoas têm que começar a se desconstruir também nessa questão da mentalidade, que a mulher não é objeto, de que não é posse, que hoje a mulher, ela trabalha, ela tem a renda dela, que ela pode ter os sonhos dela, a carreira. Pode ser independente, né? Sim, não precisa depender do marido, né? Você é feminista, não? É que essa palavra, Fausto, é uma palavra que cria muita confusão. Porque eu acho que o feminismo, o que funciona? O que é o feminismo? É uma luta de direitos iguais. Não é que a gente quer ser mais do que os homens. Ah, não, as mulheres têm que ter mais poder. Não é isso. É muito ao contrário disso. A gente quer os direitos iguais. Então, se nós estamos trabalhando numa empresa e eu tenho um cargo e você também, e a gente tem o mesmo nível de trabalho e tal, por que você ganha mais e eu ganho menos? Isso é uma questão por conta de machismos, correto? Antigamente se dizia que atrás de um homem... Sempre tem uma grande mulher. Tem uma e grande por que mulher. não do lado? Exatamente Exatamente isso. E o feminismo, ele causa muita confusão, porque fala, porque as mulheres querem ser mais que os homens, querem que os homens morram, não tem nada a ver com isso. Tanto que o que eu acredito e o que eu prego muito é que os homens têm que estar junto com as mulheres nessa luta, porque não é uma... Sem dúvida. Sabe aquela guerra do sexo? Não é isso, guerra do sexo, é nós contra ele, não. Tem que vir junto para melhorar e deixar a coisa mais igualitária. Mas eu considero que o feminismo é bom, se a gente olhar por esse lado que eu tô falando. E não nessas coisas extremas, né? A gente tem que também ser ponderado quando fala sobre isso. E casamento é uma coisa de paciência, muita paciência, não é? Sim. Claro, tem que ter o amor, mas a paciência é o principal.
Eu vou fazer, o mês que vem, 55 anos de casado. Oh, maravilha! É bastante, né? Parabéns, é E é bastante. exceção, É exceção, né? é Hoje é exceção. exceção, infelizmente A é gente exceção. já não vê mais casais que ficam tanto É, tempo. é. O maior desafio no combate à violência, Aline, é fazer uma vítima perceber que está em ciclo de abuso, né? Por que comportamentos abusivos continuam sendo normalizados? Isso também é uma questão muito cultural. Se a gente for parar para pensar, na lógica que você trouxe, por exemplo, de que os homens acreditam que são donos, né, das mulheres, É, que as mulheres são propriedade. Então, se é propriedade, eu faço aquilo que eu quero, correto? Né? é. Nessa lógica de Sim, sim. pensamento. Isso é uma coisa que é cultural no Brasil, como a gente falou. Minha avó, por exemplo, precisava de autorização do meu avô para ir na feira. Ela tinha que perguntar, eu posso ir? Porque Isso. se ela saísse, ele chegasse, e ela não tava, briga. Eu vi isso na minha família também, muitas vezes. É, É, porque é isso. Como é, assim você saiu e não me falou onde foi? é. Então, se existe esse comportamento de que a mulher é propriedade, e isso é passado de geração para geração, porque muito ainda acontece de eu ver a minha mãe passar por isso e eu achar que isso é normal. Então, o normalizado vem muito disso, porque ainda assim acontece esse tipo de situação. Então, é por isso que a gente tem que ter esse tipo de conversa, e eu faço muita roda de conversa com mulheres, para que a gente coloque essas outras informações novas para elas entenderem que elas estão passando por abusos. Que o cara virar e falar se ela só pode sair se ele permitir, ou só vai usar determinado tipo de roupa, ou não vai poder passar pintar a unha, por exemplo. Tem mulheres que não podem pintar a unha, que o marido O não deixa. marido não deixa. É. Então, a gente vai conversando, vai falando que isso é abuso, que É, ela tem sim uma vida própria, que é, ela pode sim ser dona das escolhas dela. claro. Então, é uma construção, é um passo a passo É, mesmo, para desconstruir a cabeça dessas é, mulheres também. é. E precisa estar sempre lutando por isso, Sim, né? porque veja só, né, Fausto? Se a mulher acredita que aquilo é normal. Outro dia eu estava ouvindo uma história de uma policial, imagine só, que era casada com um cara que não era policial e ela sofria abuso físico já, né? Violência física. E ela tinha medo de denunciar porque ele era filho de amigos dos pais dela. E ela conversou com os pais falaram: Poxa, mas se você falar, vai estragar a nossa relação de amizade com as pessoas. Então, olha só Sim. a que nível que chega. É, Por quê? Porque é tão normal. Ah, não, eu sei. O cara é tão legal. Um cara é, tão bonzinho, só isso. E é. a mulher passando uma violência daquelas. E uma mulher que anda armada, veja só. Ela é policial. Ela é policial. É, Então não é só uma mulher vulnerável. é. Que a gente tem muito essa mania de enxergar só aquela mulher coitadinha, aquela mulher, né, que não tem dinheiro, que é totalmente dependente do marido. E não, às E a vezes gente vê acontece em muitos outros casos aí casos. que a mulher não vai à polícia porque fica com medo de represália, né? Sim, medo, é É, isso, total medo de é, represália, de o pessoal falar que a culpa é dela, é. que Mas muito não pode ser fala. assim, tem que ir na polícia e Tem que fazer o BO denunciar, mesmo. tem que denunciar. É. Na prática de uma gestão pública, Aline, o que significa garantir autonomia e oportunidade de recomeçar? Eu acho que você diz numa questão geral do Brasil, É, eu acho que a autonomia é essencial para qualquer ser humano. Aí trazendo, eu sempre trago para a pauta da mulher, porque é um assunto que eu falo muito, que eu estudo muito. Veja, imagine só, a mulher ela é casada e ela não tem talvez a sua fonte de renda. Ela tem autonomia da própria vida? não. Não. Então a gente bate muito nisso, até porque tem uma questão, né, Fausto? Às vezes a mulher não quer se separar do marido porque ela tá sofrendo violência. Às vezes ela não gosta mais do cara. E aí, por conta dela não ter uma autonomia, ela não sai daquele relacionamento. Então a gente bate muito nessa tecla de que a mulher tem, assim, a sua própria autonomia. É, Então, o que eu acho importante, por exemplo, ter cursos profissionalizantes, você trazer essa mulher para o mercado de trabalho, que não é só o acolhimento. Ah, a gente fala da violência, a gente acolhe a mulher. Não, e depois disso? Então, acho que a pessoa tendo autonomia, qualquer pessoa aí, né, no sentido, ela pode recomeçar, sim, a vida dela. É o primeiro passo, na verdade. Porque se você não tiver isso, é muito difícil que você consiga é, dar continuidade, né. é. E a vida é curta, né? Para a É, pessoa muito ficar pouco. subjugada desse Pelo jeito é amor de muito ruim, Deus, vamos não é? viver, né, tem que viver o É, hoje, poxa. é, exatamente. O medo de andar na rua ou de sofrer restringe o direito de ir e vir das mulheres?
Olha, Fausto, eu já fiz essa entrevista outro dia na rua, até peguei senhoras e conversei com uma adolescente, senhoras e tal. E todo mundo fala a mesma coisa, que existem lugares, sim, que você tem medo de andar. Então, por exemplo, eu chego 10 da noite, tenho que pegar o metrô, e aí eu tenho um percurso perto da minha casa, A que é pé. bem pertinho. Aí você fala, pô, eu não vou pegar um Uber pra andar 2 quarteirões ou a pé. Você não vai. É. Porque aí você pensa assim, puxa, mas no meio do Perigoso. caminho pode passar alguém e tal. Aí o dia que você vai a pé, você vai andando ali, né? Morrendo de medo, olhando para os lados. Vem um homem, você já fica desesperado. Não quer dizer que todo homem é um abusador. Não é isso, mas é que é tão frequente isso que acontece que dá medo. Você encontra um homem de noite na rua, você já fica É. pensando que vai acontecer alguma coisa. Então imagine só você viver com esse medo. É horrível, é péssimo. Eu acho que o tema principal das próximas eleições vai ser a violência. Ah, com certeza. Porque ninguém aguenta mais, né? Não. E Isso é uma aí que você coisa está geral, falando. né, Fausto? É. A gente fala muito da violência contra a mulher porque é uma pauta que eu brigo muito, mas é geral. É. A violência no país é uma É. coisa geral, tanto É. para homens também. É. Então é uma coisa que tem que sim, acho que falar, questão de segurança pública. Isso aí tem que mudar. Sim, com certeza, É. tem A que... gente viver em paz, pelo menos, É, não né? dá, a gente Hoje viver você com mora em medo. apartamento, eu moro em apartamento, você não fica sossegado. Mesmo morando em Mesmo morar em apartamento, apartamento. não é? Que tem essas questões de É. entrar, né? Sempre tem um Daqueles jeito, né? assaltos. Eu moro em casa, por exemplo. É. Também dá medo, porque... É, na hora de entrar e sair, entrar né? e sair, aí É. você fica aí, dá aquela olhada, dá uma volta no quarteirão, pra ver se não tem ninguém. É complicado. É muito ruim ver assim, É sabe? horrível, pelo amor É. de Deus. A gravidez na adolescência coloca a jovem em uma situação de vulnerabilidade social e de julgamento, né? De que forma a sua própria experiência como mãe aos 16 anos moldou seu olhar sobre as políticas públicas às jovens mães do Brasil? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é prevenção. Porque, assim, eu fui mãe adolescente, a Thalita é a razão da minha vida, mas não é a época certa a gente ser mãe na adolescência, porque o corpo ainda está em formação. Aí eu É. falo como bióloga. E deixou de curtir a adolescência, Sim, né? aí numa parte biológica falando, o corpo ainda está em formação, o córtex pré-frontal ainda não está formado, porque ele vai se formar completamente aos 24 anos, então você ainda não tem toda aquela maturidade para encarar uma maternidade. Então, aí falando da parte psicológica, realmente, você pula uma etapa da sua vida, o que pode trazer futuramente comportamentos até de regressão, de querer viver uma coisa que Sim. não viveu. Sim. A minha experiência foi muito diferente da maioria das meninas que ficam grávidas no Brasil, adolescentes, porque eu tive uma rede de apoio muito grande. Eu contei a história do meu pai, por Sim, exemplo, né? sim. Imagine, não é todos, como você Não, falou, não é que todo pai pai que ajuda dessa que forma. ajuda. E até na questão financeira, né, Fausto? Meus pais nunca deixaram eu parar de estudar para poder cuidar de filho ou ir trabalhar para sustentar filho. Então, eu tive uma rede de apoio, um privilégio que a maioria dos brasileiros não tem. Então, a questão das meninas, quando elas ficam grávidas adolescentes e elas não têm essas mesmas condições, o que acontece? Primeira coisa é deixar os estudos. É. É parar de estudar. É. Porque a mãe e o pai trabalham, ou às vezes só tem mãe, porque a maioria dos lares brasileiros é composto só por mulheres, né? Então, a mãe tem que trabalhar para sustentar a casa e tudo mais. Quem vai cuidar dessa criança? Ela vai ter que cuidar dessa criança. Então, ela vai ter que deixar os estudos de lado. Ah, que seja um período, mas depois será que volta? E aí não consegue crescer, né? Não consegue crescer, porque a gente falando de autonomia, como é que essa menina vai criar autonomia? É. Aí ela vai seguir um padrão ali de, vai trabalhar com qualquer coisa, ou às vezes vai ficar com um cara que vai sustentar, e aí a gente entra nesse ciclo. Então, acho que a primeira coisa que a gente teria que falar dentro das escolas, e eu bato muito nessa tecla, que eu acho que a educação é o que vai mudar o país, porque a gente tenta remediar o que já foi. Então, a gente fica tentando consertar uma coisa que é mais complicado consertar do que a gente ir na base, ter uma educação de qualidade, para que lá no futuro as coisas mudem, porque é assim que a gente vai mudar. E você, falando isso, a gente lembra que a educação é tudo e faz muita falta, né? Sim, e hoje a gente vê como que tá a educação, né, Fausto? Antigamente a gente tinha educação moral e cívica, ontem eu estava Acabou falando isso. isso, não tem existe mais. E essa questão da parte sexual, muitas das pessoas elas ficam achando que é aquela questão de ideologia de gênero e tal, não é nada disso. É você falar sobre formas de prevenção.
na gravidez, de gravidez, porque a gente acha que todo mundo sabe, e não é assim. A gente tem que olhar que existe uma parcela da população que não tem tantos acessos à informação como nós temos. Né? Tem adolescentes que têm celulares super modernos, que têm a informação na palma da mão, e tem adolescentes que não têm celular. Então a gente tem que entender que a informação não chega igual para todos. E aonde que a gente pode trazer a informação? Nas escolas. Isso. É isso que eu bato. E eu acho que esse é o meu maior plano de vida, é que a gente tenha uma educação de qualidade e colocar saúde emocional, falar sobre educação sexual nessa parte de prevenção de doenças, porque a gente está falando de gravidez, mas o índice de HIV aumentou pra caramba de uns anos pra cá. Sim. Porque a garotada não tá usando camisinha. Ah, não vai acontecer comigo e tal. Tem que falar. Isso é uma coisa que tem que ser falada. É um assunto tabu, mas a gente tem que quebrar esse tipo de tabu. Né? Não é mais, né? Chega também. Aline, olha, você depois, do mês de junho, depois da convenção, você não vai poder dar entrevista. Sim. Assim como hoje, né? Mas a gente tem o Orbis News, que é um jornal só de artigos, um portal. Que legal. Viu? De personalidades que escrevem aí. E você tem o espaço que você precisar aí comigo, tá bom? Muito obrigada, seu pai já escreveu várias vezes para o nosso portal. Viu? À tua disposição. Obrigada. Muito obrigada. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Em 2025, você publicou o seu primeiro livro, Uma Conversa com as Emoções. O que motivou você para escrever esse livro? Inclusive, queria te presentear com um exemplar do livro, Fausto. Aqui, muito obrigado. Muito Depois obrigado. eu coloco Uma aí conversa com as uma emoções. dedicatória para você. Depois você vai me fazer A a dedicatória. dedicatória. Muito bom. Então, E como é que foi? Por que esse livro? Final de 2024, ali novembro, dezembro, eu passei por um período de depressão. Sei. Então, eu nem sabia que eu tava com depressão a princípio, né? Porque a gente, apesar de ser psicóloga, né? A gente... E tinha algum motivo? Eu tava no final, era final de ano, trabalho bombando, eu trabalhava em RH na época, então a gente tinha que bater metas de cursos, porque eu trabalhava na área de treinamento, então tava bombando. Tava terminando uma pós-graduação, então fazendo TCC e tudo mais. E a faculdade que eu tava fazendo de psicologia na época. E final de semestre é sempre aquela correria, aquela loucura. Então, bombando a cabeça e eu tava, assim, muito estressada. Aí chegava em casa, chorava e tudo mais. Eu falei, preciso ir no médico, quero tomar um remédio pra eu ficar bem, pra eu poder continuar, né? E aí eu fui na psiquiatra, conversei, aí ficou lá 1h30 de consulta, de sessão e falando. Aí ela falou no final, bom, então eu vou deixar aqui 15 dias de atestado. Eu falei, não, como assim? Não dá, eu não posso ficar 15 dias em casa. Tem um monte de coisa pra fazer. Ela ficou me olhando e falou, Aline, então o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu queria que você me desse algum remédio pra que eu pudesse, né, aguentar esse período. Ela falou, não é assim que funciona, e você sabe disso, né? Sou psicóloga. Falou, E não é mesmo, né? Ela falou, se você não parar agora, seu corpo vai parar com você daqui a pouco. Aí eu falei, nossa. E lógico, né? Quando a gente fala sobre doenças emocionais, Saúde mental, saúde principalmente, mental, a gente também fala de saúde física. É. Uma coisa tá ligada com a outra, porque a gente é o mesmo corpo. Então, se eu tenho uma doença ou alguma coisa mental, tô passando por uma depressão e eu não cuido, isso pode gerar questões no meu corpo físico também. Que a gente fala que são as doenças psicossomáticas, que vão aparecendo no seu corpo físico. Então, é uma coisa que liga a outra. A gente fala isso muito dentro da psicologia. E aí, fiquei esses 15 dias em casa e a gente vive nesse mundo que você não pode parar. Infelizmente, a gente tem essa ideia de que se você parar, você é um fracassado, você é um preguiçoso, você é um procrastinador, a cabeça está sempre nessa correria. Acho que até mesmo a internet faz isso com a gente, né? A gente tem que estar sempre em movimento. Agitado, né? Agitado, e isso é péssimo para nós. É horrível para a saúde mental. E aí eu fiquei em casa e tal, e aí pensando muito, comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de escrever poesia, música, já escrevi várias músicas.
E aí comecei a falar sobre as emoções, escrever sobre as emoções. E fui fazendo, assim, sabe? De uma forma bem leve, sem intenção de virar livro, não era nada, não era um projeto, nada. E ficou guardado ali na gaveta. E aí um dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou que ele queria fazer uma palestra numa escola para adolescentes e tal. Eu falei, nossa, eu tenho um material legal que dá para você usar como base. Eu escrevi quando eu estava passando por depressão, tá? Uma coisinha de conversar com as emoções, que pra garotada acho que vai ser legal você falar isso. Ele, me manda. Aí quando eu mandei o material, ele falou assim, pô, Aline, isso aqui tá muito legal, dá pra fazer um livro. Eu falei, será, né? Nunca tive a ideia de ser autora. Ele falou, não, vamos fazer um livro, vamos fazer nesse estilo Bobbie Goods, porque aí a pessoa pode também, né, colocar pra fora. É diferente. Depois, espero que você goste, Fausto. E foi assim, foi Como é que bem... as pessoas podem comprar esse livro? Esse livro não tá à venda. Não. Como que a gente fez? A gente anunciou na internet, né, no Instagram, e hoje a gente não tem mais o físico, a gente está mandando o PDF para as pessoas. Sim. Então, se a pessoa quiser o livro, ela pode me chamar no Instagram, de lá vai ser direcionada para o meu WhatsApp, e aí a gente manda o livro em PDF. Perfeito. Porque a gente fez, na verdade, muitos lançamentos que a gente doou o livro mesmo para as pessoas, a gente nunca vendi. Foi mais uma questão social. Acabou de falar em depressão. Esses dias eu tenho um amigo que ele, uma pessoa alegre, falante, etc. Não tem problema financeiro, não tem problema no casamento, é tudo bom com ele. Bom papo e tal. Depressivo. Ele ficou uns dias sem falar comigo, a gente troca mensagem e tal. E eu falei, o que está acontecendo? Você não... Me esqueceu, pô, não fala mais comigo? Eu fiz alguma coisa? O que aconteceu? Fiz alguma coisa que ofendeu, sei lá. Não, Fausto, eu estou numa depressão brava. Então. E estou fazendo tratamento psiquiátrico. A gente tem mania de achar que o depressivo é uma pessoa triste, não conversa com não ninguém. É bem assim, e às vezes não. Eu também sempre fui uma pessoa comunicativa, sorridente, falo com todo mundo. Quando eu falei que estava com depressão, ninguém acreditava. Falava, Aline, é coisa da tua cabeça. Eu falei, gente, eu fui no psiquiatra. É isso mesmo, porque o que eu sou pra fora de casa é uma pessoa. Quando você chega na tua casa e você tá ali com você mesmo, é nessa hora que você sabe realmente o que tá acontecendo. Eu vou usar uma palavra, para muita gente isso é frescura, né? Sim. E não é. Não. É uma doença. É uma doença, como outra sim. qualquer. E eu acho que de uns tempos pra cá, e principalmente depois da pandemia, essa questão de saúde mental tá sendo vista de outra ótica. Sim, está. Porque antigamente era, você vai pro psicólogo, é doido. A pessoa já era taxada de louco, porque ia no psicólogo, não era nem psiquiatra. Eu não sou louco, eu vou lá no psiquiatra. E hoje não, né? Se você encontra alguém que não faz terapia, você já fala, já fica meio assim, né? Ao contrário. É o contrário. É muito importante. O espaço A Casa é um lugar dedicado ao autoconhecimento, à saúde mental e ao bem-estar, onde você realiza atendimentos individuais e coletivos, né? Como é que funcionam? Hoje a gente fechou, Fausto, esse espaço. Como é que funcionava, então? Então, a gente tinha os atendimentos individuais, Sim. que a gente trabalhava principalmente com a técnica da hipnose. Hipnose clínica, não aquela palhaçada que o pessoal faz o pessoal comer cebola achando que é maçã, sei lá. Tem umas coisas dessas, mas não tem nada a ver com isso. A gente fala hipnose porque, na verdade, é uma regressão. De você trazer a pessoa no sentimento, né, na origem daquele sentimento, pra gente trabalhar aquela causa. E a gente trabalhava dessa forma individual, mas o que era o forte mesmo eram as palestras que a gente dava, sempre voltada para o autoconhecimento. Então, por exemplo, falar sobre questão de valores, que hoje é uma coisa muito esquecida na sociedade, né? Quais são os seus valores? Enfim, e a gente falava muito sobre isso. Questão de inteligência emocional, que é uma coisa que também, no Brasil, a gente não aprende a ter a inteligência emocional. Então, a gente trabalhava muito isso e a gente também fazia palestras para empresas. Essa questão motivacional mesmo, né? Era contratado por RHs. E foi essa época que, depois que veio a pandemia, que a gente fechou a empresa. E todo mundo precisa disso, você acabou de falar. Todo mundo precisa. Todo mundo. Vou te fazer uma pergunta. Diga. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O dia que a minha filha nasceu. Ah, é? Na hora que eu olhei para aquela carinha ruivinha. 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 Que bom. Foi o dia que a minha filha nasceu. Para transformar a saúde mental em prioridade pública, a estrutura dos centros de atenção
psicossociais precisa ser expandida, né? Você vai mexer com isso? Sim, é uma pauta muito grande para mim, a saúde mental, porque eu acho que é a base de tudo. Lógico que hoje a gente fala num país que tem gente passando fome, não adianta a gente trabalhar a saúde mental da pessoa se a gente não trabalhar o principal para aquela pessoa, que é a fome. Tem fome, não tem saneamento, não tem nada. Não tem nada. Então, lógico que existem prioridades que é o mínimo para o ser humano sobreviver. E passando isso, a gente tem a questão da saúde mental. É bom o atendimento no SUS, né? Não é, já tive de perto acompanhando. O problema é que é pouco para a população que a gente tem. Então, a gente precisa aumentar, ampliar, investir mais em mais profissionais. Eu acho que essa é a questão. Eu não sou contra como é feito o atendimento, que é um atendimento integrado hoje em dia. Então, é multiprofissionais. Uma abordagem bem legal. Mas a gente precisa de mais. Porque hoje demora pra caramba para a pessoa conseguir passar por uma consulta. E aí depois, se não tem continuidade, muitas vezes. Porque aí se a pessoa arruma um emprego, aí não consegue horário. Então a gente tem que estudar bem para poder aumentar, ampliar e melhorar esse serviço. Porque é uma coisa que todo mundo precisa. Eu falo, gente, todo mundo precisa de terapia. Sou eu, você, todo mundo precisa. É uma questão de saúde mesmo. Só que, infelizmente, um produto caro. Você fazer terapia particular é caríssimo hoje em dia. É uma coisa cara. Infelizmente, o público ainda não consegue atender toda a demanda. Mas a gente vai trabalhar Como é que você vê a população de rua, Aline? Você sabe que tem pessoas formadas morando na rua. Estão lá porque brigaram médicos. com a família ou sei lá qual o motivo. Mas o número de pessoas na rua é assustador, né? Durante a faculdade, a gente fez um trabalho social com moradores em situação de rua, de acolhimento, de conversa, né? Não era nada além disso, era mais de conversa mesmo. E o que você está falando é muita verdade. Eu conversei com um cara que era advogado, que já tinha sido professor universitário, e um biólogo que já tinha trabalhado, não sei se era no zoológico, enfim, mas que tinham carreiras e tal. E aí, muito do que eu entendi é que a pessoa passou por algum trauma na vida dela. Então, especificamente, esse cara que é o biólogo, por exemplo, ele não era casado, não tinha filhos, e os pais dele faleceram, o pai e a mãe, durante a época da pandemia. E isso... Ficou sozinho. Ficou sozinho, e aí o cara entrou na bebida. Né, o que trouxe ele para essa... Sentiu solidão, né? Sentiu solidão, entrou na bebida alcoólica e aí o negócio foi ladeira abaixo. O advogado, eu lembro que a esposa dele tinha falecido num acidente de carro. E ele também não soube lidar com esse luto. Então você veja, né? É uma questão muito da saúde mental, porque a pessoa não soube lidar com aquela situação e acabou entrando em drogas. E aí a pessoa entra numa bebida, se ela tem propensão a ser um alcoólatra, a gente sabe, isso daí é progressivo, é só ladeira abaixo mesmo. Ou entra num crack, entra numa droga mais pesada, porque uma coisa vai puxando a outra. E o cara não consegue sair daquela situação. É muito difícil essa questão do morador em situação de rua, Fausto, porque... Hoje, né, o que nós temos no Brasil, os direitos humanos não permitem que você tire a pessoa sem o consentimento dela, só que o cara não quer sair, porque ele é viciado na droga. Tem uma menina na minha rua, ela é formada pela USP, Faculdade de Direito de São Francisco. Ela estava estudando para ser delegada e começou a usar remédio para poder ficar mais ligadona, para poder estudar. E viciou, hoje ela tá... Faz um mal danado para a saúde. Né? Faz um mal danado. Gente, usar remédio sem prescrição médica, não faça isso. Porque se você tem propensão a vício, você tá ferrado. E aí uma coisa levou a outra, começou a usar muita bebida alcoólica, droga. Outro dia eu encontrei a menina na esquina, deitada, de madrugada, vomitando ali. Uma menina que tinha um futuro brilhante pela frente. Já foi internada várias vezes e tal. É muito difícil, é uma questão muito difícil. Quando eu estava na Secretaria Estadual de Esportes, a Alda Marco Antônio, ela era secretária do Bem-Estar Social. Então a gente fazia um trabalho em conjunto, sabe? Porque eu mexia muito com jovens, com crianças, etc. Esse pessoal que morava na rua
você abordava, muitos não querem sair da rua. Sim, E você aí não tem o que você fazer. não pode tirar. É. Eu acho que aí a lei é um pouquinho errada, porque a pessoa que está nesse estado, ela não Não tem tem o nem que mais querer. condição de É, opinar, eu acredito. exatamente. É porque você pega uma pessoa que está sob efeito de droga ou na abstinência, ela não está pensando racionalmente. Não, tem que se tratar. Eu Não acho é? que é uma questão mais de interditar, porque ela É. não tem faculdades mentais suficientes para poder decidir sobre a vida É. dela, e aí É. internar, só que aí também vira uma questão de uma questão pública, porque assim, o investimento que a gente tem que ter nessas casas de acolhimento para adictos e tal, teria que ser maior, para É. poder também É. você trazer essa população. Então, é É. uma coisa que leva a outra, que tem que ser bem estudada e pensada para que a gente possa conseguir mudar isso. Direito dos animais. Assunto que você gosta muito. Muito. Em São Paulo há milhares de animais abandonados, né? Como é que você pode transformar essa realidade e incentivar a adoção responsável? Olha, Fausto, antes de falar da adoção, acho que a gente tem que falar sobre as leis, que a gente já está falando um pouquinho. Eu acho que nessa parte de animais é muito ruim as leis que tem hoje. O cara vai lá, mata um cachorro, um gato, ou comete violência, e no outro dia ele tá solto, né? Nós vimos há pouco tempo isso, né? Era aquele caso do Dos cachorrinho lá dos menores, né? que era o cão-orelha, que ficou até muito conhecido. É. Então, primeiro, eu acho que é isso. A gente tem que verificar, ter leis mais rígidas. Para que a pessoa nem pense e fale assim, putz, se eu fizer isso, eu vou ser preso, não quero. Então, primeira coisa. E esse negócio de adoção é muito complicado, né? Porque as pessoas pensam o quê? Que você vai adotar uma planta? Gente, o animalzinho, ele precisa de estrutura mínima que seja. Tem que ter alimentação adequada, tem que ter água sempre fresquinha, tem que ter um abrigo para ele. Hoje em dia não tem mais esse conceito de cachorro que fica no quintal. Mudou. De uns tempos para cá, isso se modificou. Você não larga mais o bichinho ali a sol e chuva. Hoje o animalzinho ele faz parte do convívio familiar, inclusive. Não é mais o chamado vira-lata, né? Você tem cachorro, Fausto, ou não? Não tenho. Eu tive cachorro, eu moro em apartamento, né? Já complica. Sim. Mas eu tive Yorkshire, tive sim. 2. É uma delícia ter um animalzinho em casa, mas quando o animal vai embora, é uma tristeza uma tristeza danada. sempre a mãe, Eu também já tive bastante. É. Hoje eu tenho ainda, tenho gato, tenho cachorro, mas é uma tristeza mesmo, é um luto mesmo que você passa, né? Mas eu acho que assim, hoje a gente tem muitos deputados federais, estaduais, que são da causa animal, mas eu acho que precisa juntar força essa galera aí e ir pra cima e mudar mesmo as leis para que seja mais... A união faz a força. A união faz a força, é isso aí. A teoria do link mostra que quem maltrata animais frequentemente agride mulheres e crianças no ambiente doméstico, né? Como é que você enxerga essa conexão? Eu acho que realmente existe. Tem até uma delegada que eu sigo nas redes sociais que ela trabalha com violência contra crianças e adolescentes. Isso é um estudo mesmo que foi feito dentro da psicologia, da psiquiatria, que uma pessoa que maltrata animais também é tendenciosa a maltratar crianças. Por quê? Qual que é a ligação? Pessoas vulneráveis. Porque você pega um animalzinho, ele é vulnerável perante a nós, seres humanos. E crianças é a mesma situação. Sim. São seres vulneráveis que você tem maior facilidade de manipular e conseguir praticar violência, porque não consegue se defender. Então, é uma questão que é estudada e realmente existe uma conexão. Se o cara, a mulher, maltrata animais, muito provavelmente ele pode sim cometer violência contra crianças e adolescentes. E até pessoas vulneráveis. Porque a gente está falando de criança e adolescente, mas às vezes um idoso que está em uma situação de vulnerabilidade, uma pessoa com deficiência que está numa situação de vulnerabilidade, uma mulher. Então, uma coisa tem muita conexão com a outra, sim. Então, é um alerta para quem convive com pessoas que maltratam animais, fica nesse alerta, sim. Nesse caso aí, você acredita em recuperação? Olha, Fausto, eu como uma boa psicóloga acredito. Sim. Mas não é uma coisa fácil, não é um milagre. É um tratamento. Lógico que a gente está falando de pessoas, por exemplo, que não tenham nenhum desvio de conduta grave, como, por exemplo, uma psicopatologia, não é um psicopata, porque aí é outra... Entra para outra história, outro caminho. Mas se é uma questão, por exemplo, de um ciclo de violência, por exemplo, que essa pessoa, ela viveu na vida dela,
porque o padrão de comportamento é repetitivo. Então, por exemplo, eu vivi uma situação de violência na minha infância, na minha adolescência, e eu posso repetir isso na minha fase adulta, né? Nisso a gente consegue. Se é esses casos, a gente consegue modificar, sim, o estilo de pensar daquela pessoa através de muita terapia, acompanhamento médico, psiquiátrico e tal. Agora, quando entra num desvio de conduta, aí já é outra história, que aí não tem mesmo como recuperar. As penas para quem maltrata animais deveriam ser bem mais severas, né? Tem que pegar toda essa galera aí que estão lá pela causa animal, levantando bandeira, junta todo mundo e vamos pra cima, gente. Vamos mudar essas leis. Aliás, pena severa também devia ser para... Pra quem maltrata mulher, adolescente, pra quem comete violência no geral. O que você acha da maioridade aos 18 anos? Eu acho que se por exemplo, pega essa molecada aí do cão-orelha. Eu acho que teria que estar preso, me desculpe. Sim. Acho que dependendo da gravidade do crime, teria que ser julgado como adulto já. Depende da gravidade. Lógico, a gente pegar uma coisa banal, sei lá, um furto, alguma coisa assim, mas agora, cometer um crime hediondo tem que ser julgado como adulto, sim, Acho na que minha 16 opinião. anos de maioridade seria o ideal, sabe? Eu acho. Porque 16 anos a pessoa já sabe bem o que está fazendo. Sim, né? você cometer um crime contra um animal, contra uma criança, que a gente viu. Outro dia teve um caso horrível em São Miguel Paulista, não sei se você acompanhou, de 4 adolescentes que abusaram sexualmente de duas crianças. Eu vi. Um crime desse, o cara tem que ser julgado como adulto. Me desculpa, porque sabia muito bem o que estava fazendo, porque inclusive estava filmando para mostrar nas redes sociais. Não dá para deixar o cara ali preso 1 ano, porque ele tem 17, para depois ser solto com 18, São pessoas pelo amor de Deus. perturbadas, né? Não dá, pelo amor de Deus. Tem que... Eu costumo dizer aqui que a população nossa anda doente. Sim. Doente. A gente tem que olhar para a humanidade e pensar, gente, deu errado. Vamos ver como que a gente vai resolver esse problema daqui para frente. Porque deu errado, gente. Deu errado. Nós estamos numa fase bem ruimzinha, né? Complicada. Bem complicada, exatamente. Muitas pessoas testemunham maus tratos a animais, mas não sabem como denunciar. Como é que a pessoa pode denunciar? Então, Fausto, hoje a gente tem o 190, que você liga na delegacia. Só que, assim, é difícil. Porque, às vezes, a gente vai lá, faz a denúncia, aí o policial tem que estar tratando uma outra ocorrência, e não vai, é complicado. Hoje, eu acho mesmo que a gente deveria melhorar essa questão. Isso é uma questão que eu trago para mim, até como uma pauta pessoal, de melhorar essa questão de denúncia. Que às vezes você vê a pessoa denunciando várias vezes a mesma situação e não vão lá resolver o problema. E muitas vezes cai nesses deputados e tal, que são da causa animal, que aí acho que através das redes sociais conseguem, mas eu acho que o poder público está devendo muito nessa causa animal. Então, acho assim, ligue para a delegacia, faça assim a ocorrência, faça o boletim de ocorrência, também mande para deputado federal, deputado estadual, vereador, mande para o maior número de pessoas, coloque nas redes sociais, porque eu acho que hoje em dia é isso também. Mas eu não quero me expor. Sei lá, aí, né, pede para outra pessoa, enfim. Mas tem que fazer alarde, porque só assim que resolve, na minha opinião, né? Você concorda que a castração é o ideal? Sim, eu acho que... Hoje, a cidade de São Paulo, a gente tem muito projeto de castração. Inclusive, tem parcerias públicos-privadas e clínicas particulares fazem castração pela prefeitura. Então, tem várias formas de castrar. Tem também campanhas de castração que alguns deputados fazem. Eu acho que as pessoas, os tutores, os donos, né, os pais e mães dos pets, tem que ter essa responsabilidade de levar. Porque a gente também não pode colocar tudo nas costas do Estado. Já existe o programa de castração. Então, leve seu animalzinho. Mas eu não tenho condição de levar o carro e tal. Tem um monte de ONG que faz transporte, que ajuda nisso. Então, também tem que ter responsabilidade de você que adotou, também ter a responsabilidade de você levar seu pet, pelo menos, para castrar. Porque isso é uma questão de saúde pública. Porque quanto mais cães, gatos que não são castrados, que estão ali, né, se reproduzindo, doenças como raiva, leptospirose, entre outras que podem estar sendo disseminadas, porque se o animal não for nem castrado, será que foi vacinado? As pessoas de renda muito baixa, Aline, como é que devem fazer? Porque agora existe já um hospital público, né? Sim. Mas isso teria que aumentar, né? Sim, isso é uma coisa que tem que aumentar. Agora, na sexta-feira, eu acho que vem,
ou não sei se é sexta-feira, vai ter a inauguração do hospital público lá em São Miguel Paulista, que foi assim, um ganho enorme para a região do Extremo Leste, porque o que a gente tinha era lá no Tatuapé. Pô, o cara que mora no Itaim Paulista, como é que Lá vai na até o Zona Sul. Tatuapé? Não tem como. Lá na Zona Sul a gente já tem projeto para fazer um em Parelheiros. Ah, é? Tem um projeto para fazer um em Parelheiros, mas ainda não tem. É. Mas tem um hospital escola ali, eu não lembro qual que é agora, mas tem um, mas que não atende toda a região. Então, tem que ter maior investimento público para essa questão de hospitais veterinários públicos, sim. É pouco, mas está sendo feito. Está aumentando, está sendo feito, mas precisa de maior investimento, porque é uma coisa cara. É caro. Você vai castrar um animalzinho no particular? É caro. É Uma caro. vacina? É caro. É. E a gente tem campanha de vacinação, tem campanha de castração, mas precisa de maior investimento para que isso aumente e se torne melhor, né? Agora, por que a gente vê na rua uma pessoa paupérrima carregando, às vezes, um carrinho os cachorrinhos atrás, 2 ou 3, não é? Mas São amigos. eu vejo muito que é a companhia daquela pessoa. Porque a gente fala das pessoas em situação de rua, é uma vida muito solitária. É. Isso foi, acho que, o que eu mais peguei nessas conversas que eu tive com esses moradores, que é uma vida muito solitária. É. Então, acho que é uma questão de afeto mesmo, né? De E você muitas ter a vezes companhia. essa pessoa paupérrima deixa de comer para dar comida para o cachorro. Sim, a gente vê muito isso, é verdade. Verdade. É o amigo dele, né? A companhia que ele tem. Periferia nas políticas públicas. A maior reclamação dos moradores de periferias é que os políticos só aparecem nos bairros de 4 em 4 anos. Você disse agora há pouco É verdade. que o Ricardo, seu pai, Ricardo Teixeira, sempre ajuda de forma diferente, né? Como é que você, se for eleita, vai ter... Qual será o comportamento? Olha, Fausto, eu quero seguir e dar muito orgulho pro meu pai, né? E esse legado que ele tá deixando, que é a história da vida dele, se você for pra pensar, né? É bonita essa ligação que você tem com seu pai. Ele é o meu melhor amigo, meu pai. Então, eu quero... Pra mim, política é isso, é o que eu sempre falo. Quando você entra pra política, você tem que entender que isso é um propósito seu. Porque não é uma questão de... O que eu vejo muito é gente querendo entrar pra ganhar dinheiro, pra ter poder, né? Por essas questões. E aí é claro que o cara não vai voltar lá. Porque não é isso que ele quer. Ele não tá pensando na pessoa, ele não tá pensando no próximo, ele não tá pensando em melhorar a vida de alguém. Ele quer ficar fazendo um monte de obra, sei lá do quê, né? Que é o que os caras ficam fazendo, gastando dinheiro, fazendo sei lá o quê, e não olha pra população. Então, como eu tenho esse exemplo muito de perto e é uma história que eu me orgulho muito de ver, é isso que eu quero seguir. Ser a pessoa que está próxima. Lógico que um deputado federal, por exemplo, ele fica mais em Brasília do que no estado dele de origem. Mas não perder essa conexão com as pessoas. Porque é isso que me faz ser eu. Essa conexão com o ser humano. Então, se eu perder isso, eu não sou mais eu. Aí não dá. Hoje você disse que você é filha do Ricardo Teixeira, vereador, presidente da Câmara. Amanhã vai ser o contrário. Ele vai Deus dizer quiser. que você é a filha dele. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ainda existem comunidades, Aline, que convivem com esgoto a céu aberto e falta de água tratada, né? Como é que a gente poderia defender a dignidade e a saúde dessa população? Saneamento básico seria a coisa que é o que a gente estava falando antes, né? Como é que eu vou falar de saúde mental com uma pessoa que não tem saneamento básico? Não tem como, porque a pessoa não consegue pensar nisso se ela não tem água. Eu fui uma vez numa comunidade que eles tinham que andar 2, 3 ruas para ir buscar água, para fazer comida, para tomar banho e tudo mais. Então, eu entendo que São Paulo, a cidade de São Paulo, ela cresceu de uma forma desenfreada, né, Fausto? Então, não teve planejamento. Se a gente pegar cidades, por exemplo, cidades como Brasília, Curitiba, que foram planejadas, você já vê diferenças nessas questões. São Paulo não aconteceu assim. Então, assim, a prefeitura hoje... É a maior cidade da América Latina. Cidade da América Latina. Eu acho que a prefeitura hoje está fazendo um trabalho bom, mas precisa ter esse olhar mais atento a essas questões. A gente entregou bastante lá em São Miguel Paulista, saneamento básico para as pessoas que não tinham, passar a Sabesp. Então, o trabalho está sendo feito. É que é uma cidade muito grande, com muita gente,
e às vezes não dá conta, mas a gente tá com esse olhar e tenho certeza que as coisas vão melhorar aí, se Deus Aline, quiser. fiquei muito feliz com a sua presença aqui. O seu pai deve ter muito orgulho de você Então, também, obrigada. né? Que eu sei Obrigada. disso. Desejo-lhe muita sorte, Obrigada, Afonso. viu? E conquistas para você, tá bem? Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Fiquei Imagina, muito você feliz. virá outras vezes conversar Com comigo certeza. como deputado, hein? Oh, se Tá Deus bom? quiser, amém. Ao amigo espectador, espero que tenham gostado da nossa querida Aline Teixeira. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção.